Apocalipse 14, de 1 a 5, diz assim: Olhei, está com reverberação. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Esse capítulo 14, ele é uma transição. No capítulo 13, 12 e 13, vê a manifestação da besta, né, que surge do mar, surge da terra. É o final, depois das trombetas. E os próximos capítulos vai falar sobre as taças. Na verdade, as taças começam no capítulo 16, 17 em diante. O capítulo 15 ainda faz parte da transição. Que, aliás, é nesse capítulo 15 que tem um dos cânticos mais bonitos que nós cantamos, né? Depois os irmãos podem ver lá no versículo 3, né? 3 e 4, né? Grandes e admiráveis são suas obras, né? É um belo hino. Mas no capítulo 14, há 3 grandes temas. Alguns comentaristas, né, alguns estudiosos desse texto, dividem em 4, mas eu gosto mais do 3 mesmo, porque para mim faz mais sentido dividir em 3 do que em 4. A primeira divisão é exatamente essa, do 1 ao 5, que vai falar sobre os 144.000. Nós vamos entender um pouco isso aqui hoje. Depois ele vai falar sobre a manifestação de anjos. São 4 anjos, na verdade, ao total são 6 anjos que se manifestam aqui. E esses anjos vão vão falar algumas coisas, né? A palavra central nessa segunda parte é e ouvir, né? Toda hora João está dizendo e ouvi, e ouvi, e ouvi o anjo falando, e ouvi o anjo falando, né? E um terceiro assunto que é importante aqui é sobre o Evangelho eterno, que está no versículo 6. É interessante porque esse evangelho é anunciado por um anjo. É o primeiro anjo que se manifesta, no versículo 6. Então, nós temos 3 assuntos aqui que deveriam ser discutidos para entrar como diz o pastor Fernando, nas profundidades das profundezas profundas. Falando sobre os 144.000, o evangelho eterno e depois os anjos trazendo as mensagens. Eu acho que hoje que nós não vamos precisar entrar no Evangelho Eterno, por um simples motivo. Quem veio hoje de manhã, o pastor Fernando, fez uma descrição completa. Não usou esse texto, ele não partiu desse texto, partiu do texto de Romanos, mas é a mesma mensagem. Como é o mesmo Evangelho, é o Evangelho Eterno, simplesmente foi exposto a partir de um outro ponto, mas não tem outro evangelho, né? Apenas a maneira com que o evangelho é apresentado aqui que é diferente, mas não é um outro evangelho, é o mesmo, porque ele é eterno. E se você perdeu por alguma razão, é fácil. Essa semana nós teremos a mensagem disponível na internet, no site ou no canal do YouTube, você pode assistir a mensagem, foi perfeita, não tem retoques. Então, facilita para nós, porque assim nós podemos dividir em 2 mensagens. E eu vou falar nessa noite a primeira parte dessa mensagem. Nós vamos falar sobre os 144.000. Quem são eles?
eu acho que até encaixou bem, pastor, porque também é dia de ceia, né? Porque é importante entender quem são esses 144 mil, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O outro ponto importante que a gente precisa entender aqui é que toda essa visão que nós estamos tendo aqui, na verdade, a partir do capítulo 11, ela é vista a partir do santuário, que seria correspondente ao Santo dos Santos. Quem veio hoje de manhã também, o pastor Fernando usou o tabernáculo, né? Ele usou o átrio, o lugar santo, o Santo dos Santos. Então, aqui, quando ele fala de santuário, ele está falando do Santo dos Santos. Vamos pegar lá o capítulo 11, versículo 19. As revelações são dadas em 3 etapas. A primeira etapa, João está na terra, vê as coisas da perspectiva da terra, que é o capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 4, no início, ele olha para cima, olha para o céu e vê uma porta aberta no céu. Então, ele já está entrando num outro nível. Ele vai para o céu, mas ainda não é o lugar santo dos santos. Então, os 3 primeiros capítulos é como se ele estivesse no átrio. É o primeiro nível de revelação. Depois, no capítulo 4 até aqui o 11, ele está, vamos dizer assim, no céu, ou seja, no lugar santo. Ok? Isso vocês podem ver no capítulo 4, versículo 1. Né? Agora ele vai entrar num passo à frente, ele vai entrar no santuário. Veja o capítulo 11, versículo 19. Veja só, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, veja só, ele sai da terra, vai para o céu, agora do céu ele tem uma nova porta aberta, que é o santuário, e ele vê a arca da aliança. A arca da aliança fica justamente no Santo dos Santos. Então, é como se ele estivesse entrando no mais íntimo do santuário, né, do tabernáculo, que é o lugar santo dos santos. E toda a cena vai partir dessa perspectiva. Vamos voltar lá para o capítulo 14, no versículo 15. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário. Ok? Outro anjo saiu do santuário. Então, veja, tudo agora está ocorrendo a partir do santuário. E é importante entendermos isso, por quê? Porque a Arca da Aliança, ela, na verdade, era composta de 2 peças. A parte de baixo, a arca, propriamente dito, e a parte de cima era uma tampa, chamada propiciatório. E sobre o propiciatório tem 2 querubins. Esses querubins são voltados para dentro, um voltado para frente para o outro e olhando para baixo. Okay? A Arca da Aliança simboliza Cristo, a aliança de Deus conosco. Mas o propiciatório simboliza o trono de Deus. Por isso que o salmista fala, aquele que está entronizado entre os querubins. Então, o propiciatório, essa tampa, simboliza o trono de Deus. Simbolicamente, é o trono de Deus. Ok? Então, é do trono de Deus que toda essa visão que sai. Ok? No versículo 17 também fala assim, e saiu do santuário que se encontra no céu um outro anjo. Então, veja, tudo está saindo a partir dali. Por que isso? Porque as ordens vêm da parte de Deus. Então, toda a revelação vem da parte de Deus. Ok? Isso é importante entender. Nós estamos num 3º nível de revelação. Por isso que a coisa é um pouco mais profunda. E cada nível de revelação, a revelação é mais ou menos que repetida. Quem estudar nessa sequência vai perceber isso. É como se a coisa se repetisse, só que cada vez que se repete, as coisas vão se aprofundando, vão se abrindo, o leque vai se abrindo. E eles vão enxergando coisas novas. Novas coisas são reveladas. Okay? E esse é o 3º e último nível, a última etapa dessa revelação. O próximo passo são as taças. E depois das taças vem o fim.
que as taças é o último momento da história. Ok? E aqui também, não no trecho que eu vou explorar nessa noite, mas nesse capítulo, também é a última oportunidade da humanidade. É a última oportunidade da humanidade. Ok? Depois disso, não tem mais jeito. Né? Ok? E um outro ponto importante aqui também é que ele fala do Monte Sião. Né? Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Muita gente fica falando sobre que esse Monte Sião seria lá de Israel, meio, o Sião físico, mas não pode ser, né? Não tem muito sentido de ser o Israel físico, até porque, como a visão parte do santuário, ele estava em espírito, ele não estava fisicamente no céu, João, né? Ele próprio fala isso no capítulo 1, né? Ele estava em espírito, né? Ele foi arrebatado em visões, né? Então não pode ser uma visão física. Né? Mas que Sião, então, é isso? Quem nos explica é Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegados ao Monte Sião. Ele está falando com os hebreus, mas a carta a gente sabe que é para toda a igreja. Né? Tendes chegados ao Monte Sião, a cidade de Deus, vivo. Né? A Jerusalém celestial. Ok? Então não é a terrena. Então existem duas Jerusaléns, uma terrena e uma celestial. A terrena é a que a gente chama profana. A celestial é a pura. É interessante que até mesmo os judeus, eu li um livro sobre Jerusalém, chamado Jerusalém, a biografia, é a história de Jerusalém desde o tempo lá de Melquisedeque até os dias de hoje, foi escrito por um judeu, né, um historiador judeu bem conhecido, e ele fala, num dos capítulos, ele fala que existem duas Jerusalém. Né, e não é cristão. Então, até eles reconhecem que existe uma segunda Jerusalém, que é do céu. Okay? Então, essa Jerusalém, esse Monte Sião, é a Jerusalém celestial. Né? E veja que ele continua, e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Que universal assembleia é essa? O povo de Deus. Ok? Tudo bem aqui, irmãos? Agora, como é que nós conectamos Hebreus 12, 22 com esse texto? Só por conta de Sião? Não. É por conta também da universal assembleia. Porque os 144.000 é a Assembleia Universal. Vocês entenderam isso, irmãos? Então, eu vou repetir. Os 144.000 é a Universal Assembleia. A Universal Assembleia significa duas coisas. Primeiro, que ela é universal. Ela não tem um espaço físico limitado. Ela é universal. Ela é de todos. Inclusive dos judeus. Mas o judeu moderno? Talvez, depende. Mas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, sim. Isso com certeza. Porque eles também eram o povo de Deus. Depois de Cristo, as coisas mudaram um pouquinho. Mas Israel nunca deixou, isso fala Jeremias 31, 31 em diante, Deus fala isso. Israel nunca deixou de ser uma nação diante de Deus. Então significa que eles se salvam? Não, não é isso. Ok? Mas o povo de Deus, a Assembleia Universal, Assembleia significa reunião, a reunião de todos. Então, ela é uma Assembleia, uma reunião, e a Universal, é de todos. Todos quem? Aqueles que participam da presença de Deus. Ok? Aqueles que chegaram ao Monte Sião. E lembre que eles estão falando com hebreus, com judeus. Então, a Assembleia é universal. Ela abarca tanto os fiéis da antiga aliança, como da nova aliança. E é esse que são representados aqui no capítulo 14, com o número 144.000. Né? E é esse mesmo que está lá no capítulo 7, 144.000. Aí você fala assim, mas lá fala das tribos de Israel. E eu vou provar para você que não pode ser a Israel física. Esse texto nos mostra que esse Israel é Israel espiritual e não física.
É Israel que são descendentes de Abraão pela fé e não pela carne. Ok? Então, quem são esses 140? Quem faz parte desses 144 mil? Aqui tem 7 características. Não sei porquê, mas 7 é um número meio... Aliás, Apocalipse, o 7 é um dos números que mais aparece, né? 7 características que esses 144 mil têm. Primeira característica, eu acho que é a mais importante de todas, acho que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com ela, que está no versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele, junto a ele, ao lado dele, Jesus não estava sozinho, com ele 144 mil, tendo na fronte o quê? Escrito o seu nome, o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. O que isso significa? Até hoje, nome, uma das características, um dos significados de nome é autoridade. Na Bíblia são 3, principalmente no Antigo Testamento. 2 ainda permanece até hoje. O terceiro, mais ou menos, né? O primeiro é identificação. Identifica quem você é, né? Você sabe que eu sou o pastor Felipe, pastor Fernando, pelo nome. Ok? Pastor Odair, pelo nome. Mas também a autoridade. Quando você fala assim, eu falo em nome de alguém. Né? Um embaixador, ele não fala em seu próprio nome, ele fala em nome de uma nação. Então, ele representa alguma coisa. Então, a autoridade não é dele, a autoridade é daquele que tem o nome. Ok? Então, eu posso chegar para alguma pessoa, por exemplo, vou chegar para o Jameson e falar assim, olha, o pastor Fernando disse isso. Eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome do pastor Fernando. Não é a minha autoridade, é a autoridade do pastor Fernando. Ok? Então, nome, um dos significados de nome é a autoridade. Quando você fala no nome de alguém, significa que aquela pessoa está falando no nome na autoridade daquela pessoa. Ok? O terceiro, não aparece muito hoje, é questão de caráter. Né? Alguns personagens, principalmente no Antigo Testamento, mudaram o nome porque eles mudaram de caráter. É o caso de Jacó e Israel. Né? Jacó suplantador, aquele que pega no calcanhar do outro. Né? Esse é o significado do nome dele. Ele passou para Israel, campeão com Deus. Então, mudou o caráter dele. Né? Mas quem mudou o nome dele foi Deus. Então, quando Deus muda o nome dele, ele também muda o caráter dele, mas também muda a autoridade sobre ele. Ok? Então, ter o nome de alguém sobre si implica estar sob a autoridade daquela pessoa que tem o nome. Por que isso é importante? Porque significa que se nós temos o nome de Deus na nossa fronte, nós estamos sob a autoridade de Deus. Ok? Então, os 144 mil são aqueles que estão sob a autoridade de Deus. Veja, por exemplo, Números 6, 27. Números 6, 27. Esse versículo é interessante porque ele é o final da bênção arônica que nós usamos aqui. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Né? E no final dele, ele fala assim, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. O que Deus está falando aqui? Que ele falou assim, ao ser abençoado com aquela bênção, porque a bênção está em nome de Deus, está dizendo, o Senhor te abençoe, não sou eu que estou abençoando. Então, quando nós falamos aqui, quando eu gosto muito dessa bênção, o pastor Fernando também repete muito, né? Quando ele fala, o Senhor te abençoe, nós estamos falando em nome de Deus. Não é eu que estou te abençoando. Não que eu não queira te abençoar. Mas a bênção não vem de mim, vem de Deus. E quando eu abençoo você em nome de Deus, na autoridade de Deus, eu estou colocando a autoridade de Deus sobre a tua vida. Vocês estão sob a autoridade de Deus. Isso tem várias implicações, irmãos. Inclusive da nossa conduta cristã na vida, que depois a gente vai ver alguma coisa assim. E nós vamos receber um novo nome no céu.
Nós vamos receber um novo nome. Até Jesus vai receber um novo nome. Sabia disso? Então abra comigo aí Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:12. É a mensagem a Filadélfia, né? Que diz assim: ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Presta atenção agora. Gravarei também sobre ele o quê? O nome do meu Deus. Ok? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o quê? O meu novo nome. É Jesus que está dizendo. E esse é o nome que está lá no capítulo 14. O que tem na fronte deles? O nome de Deus e o nome dele. Mas não é o nome de hoje, não é o Jesus ou Yeshua, como você queira falar. É um novo nome, que assim como nós receberemos, ele também vai receber, porque ele também vai se sujeitar ao Pai. É o que nós estamos esperando. Então veja, aqui no capítulo 3, ele já está falando que nós vamos receber um nome. E esse nome é o selo do capítulo 7. Esse é o selo do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3 e 4. Né? Capítulo 7, 3 e 4, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as águas, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número do que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, que não é o Israel físico, é o Israel espiritual. Aquelas 12 tribos que aparecem na lista é um simbolismo espiritual. E 144 é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 das 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, e 1000 é um número incontável. Na Bíblia, quando fala de 1000, é um número incontável. Então, esse selo que está aqui no capítulo 7 é o nome de Deus e o nome de Cristo em nós. Esse é o que vai marcar na nossa fronte, não fisicamente, mas espiritualmente, e que vai dizer que esse é propriedade minha, esse pertence a mim, esse tem a minha autoridade sobre ele. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que aquele que tem o nome de Deus, o inimigo não toca. Está vendo porque isso aqui é importante? Agora, eu quero só abrir um parênteses aqui interessante. Eu sei que o pastor Fernando já falou sobre isso, mas eu quero só repetir, só para a gente poder entender toda essa lógica que está aqui, principalmente no capítulo 14, né, do que está acontecendo aqui. Porque são dois povos. Os dois povos têm duas marcas. Um é o povo de Deus que tem a marca de Cristo, que tem o nome de Cristo sobre ele. E o outro é o outro povo, que não vai ter terceiro povo, não tem terceira via aqui, que vai ter o nome da besta. Que, aliás, não é só nome, é nome, marca ou número. Ou é um, ou outro, ou o outro. Mas os três simbolizam a mesma coisa, autoridade sobre. Então, quem tiver a marca da besta, ele estará sob a autoridade da besta. E quem tiver o nome de Cristo, está sob a autoridade de Cristo. Agora, abre só comigo Isaías 14, 13 e 14, para vocês entenderem a ação de Satanás nessa história toda. Isaías 14, 13 a 14. É interessante que é nesse texto que fala o nome de Satanás, né? Acho que no versículo 12, chama estrela da manhã, né? Estrela da manhã em hebraico é Hillel. Aí, mas da onde vem Lúcifer? Da tradução para o latim. Se você pegar a Vulgata Latina, a tradução de Jerônimo, ele vai estar lá o nome Lúcifer. Lúcifer significa estrela da manhã. E ele era um querubim.
Ele era do mesmo nível que Miguel e Gabriel, os três, Miguel, Gabriel e Hilel. Só que um caiu, e com ele, que estava debaixo da autoridade, 1/3 dos anjos, caíram com ele, porque estava debaixo da autoridade dele. Então, essa guerra que a gente vê aqui em Apocalipse, que caíram 1/3 dos anjos, é por conta disso. Eram os 3 grandes anjos. Aliás, ele não era anjo, ele é querubim. Né? Veja só o que ele fala. Tu dizias no teu coração, falando sobre Satanás, ou Lúcifer, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O projeto de Lúcifer é ser igual a Deus. Por isso que ele quer colocar a marca dele na nossa testa. Por isso que ele quer colocar a marca dele na testa e na mão. Aí você pergunta, mas por que na testa e na mão? Aí vamos para Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 8. Isso para os seus irmãos entenderem por que é tão importante essa marca. Por que ela significa para nós? Por que ela diferencia você dos demais? Por que você faz parte dos 144 mil? Porque você faz parte da igreja de Cristo. Não é porque você frequenta ou tem uma ficha cadastral aqui na nossa comunidade. Não é, não. Não é porque você vem todo domingo, até mesmo canta no louvor. Eu sei que todo mundo canta no louvor, faz parte. Né? Mas é porque você tem a marca de Deus na sua vida. Se você não tiver, meu caro, você pode fazer parte de qualquer igreja. Não adianta nada, porque a igreja, aquela espiritual, aquela que é perfeita, você não faz parte. Veja que ele fala em Deuteronômio 6, versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos teus olhos. Agora, que palavras são essas? O que está no versículo 4 e 5, que é, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a alma e toda a tua força. E qual é a lei principal que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O que é idolatria? É você não ter Deus acima de todas as coisas. Então, o que Satanás quer é colocar o nome dele, a autoridade dele, a vida dele, no lugar onde ele seria de Deus. Em vez de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Satanás sobre todas as coisas. Por isso que ele vai colocar na testa e na mão. Agora, se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você age, mão significa trabalho. Cabeça significa pensamento. Se você segue a lei de Deus, mente, e faz a lei de Deus, você tem a marca de Deus. Você já tem. Você vai receber uma outra, mas você já tem. Você já é marcado, você já é selado. O que você não pode é perder. Né? Depois, lá no capítulo 18, quando vai falar sobre a Babilônia, ele vai dar uma advertência para nós. Né? Sai fora pelo meu. Mas a Babilônia fica para frente. Então, irmãos, o que eu quero destacar aqui é a importância de nós entendermos a marca de Cristo em nós. O povo de Deus é marcado, basicamente, pela autoridade de Deus em nós. E aqui é simbolizado pelo nome de Cristo nas nossas frontes. Esse é o que caracteriza os 144 mil, a autoridade de Deus sobre a tua vida. Tudo o resto é consequência. Segunda característica que fala aqui. Deixa eu pegar aqui o versículo. Versículo 3. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Você foi comprado por Deus. Há um preço que foi pago por você, irmãos.
como diz uma música do Gazafó, eu sei que foi pago um alto preço. Você não está aqui de graça. Como diz o ditado, né? A graça é de graça, mas não é barata. Teve um custo. Veja o capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9. É um cântico que nós cantamos sempre. E às vezes a gente passa por cima desses detalhes. Também é um novo cântico, né? Que ele fala assim, capítulo 5, versículo 9. Digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Por isso que é universal. Deus não tem preferência por um país ou outro. Ele tem algo especial com Israel, porque Israel foi a primeira nação a ser levantada por Deus, para ele cumprir os seus propósitos aqui na terra. Mas o objetivo de Deus nunca foi ser exclusivista com Israel. Muito pelo contrário. Lá em Isaías ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, você foi comprado. Você não está aqui à toa. Teve um custo pago por isso. Quem é pai sabe, né? O pastor Fernando estava falando sobre isso, né? Quem é pai sabe o quanto custa um filho. E não estou falando financeiro, não. Não estou falando de finanças. Dinheiro nenhum paga. Mas a gente sabe o que o pai, né, daria para o seu filho. Eu sou pai, tenho 2, né? Eu vejo aqui vários pais aqui. O que você não daria pelo seu filho? Mas Deus, como pai, entregou o filho dele por você. E sangue, meu irmão, significa vida. E Deus te resgatou com a vida de Jesus. Eu gosto de uma música que a gente canta aqui, fala assim, ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. E às vezes a gente não dignifica isso, né? Há umas 2 ou 3 semanas atrás, escutando um comentarista sobre um dos que foram presos aqui, né? Ele estava comentando a história daquele, não sei se vocês viram aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Aquilo é um fato real, né? E o cara que resgatou, ele morreu para resgatar aquele jovem. Era o único filho que sobrou de uma senhora e o exército chamou ele de volta, porque se ele morresse, a mulher ficaria sem ninguém, né? Então, ele foi lá e resgata. Mas a pessoa que foi resgatada morreu, né? E tem uma cena onde esse rapaz, esse Ryan, vai até o túmulo daquele soldado e diz, aqui estão as minhas testemunhas, os filhos dele, de como eu honrei o teu sacrifício por mim. E aqui nós vimos, algumas semanas atrás, eu não posso falar nome por questão de ético, né? Um rapaz que também foi salvo, uma posição similar a isso. Só que o cara, em vez de honrar a sua salvação, ele não honrou. E hoje ele está preso. Jesus pagou um alto preço por nós. Veja que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiros sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso significa que nós não pertencemos a nós mesmos. Quando você compra alguma coisa, você é proprietário daquilo. Por isso que você tem a marca, né? Nós fomos comprados por Deus, nós pertencemos a Deus. O mínimo que nós devemos fazer é sermos leal ao sacrifício que Deus fez
para nos trazer aqui nessa noite. Terceiro, versículo 4, são esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqui a gente precisa tomar um cuidado. Porque eu já escutei cada coisa aqui, assim, meio maluca, né? Dizendo que 144... Primeiro já fazem distinção de 144 com do capítulo 7, achando que são dois grupos, né? Mas é meio difícil acreditar nisso, né? Outros falam que é só homens. Mulher não faz parte. O pastor Amado está falando assim. Então, mulher não faz parte, né? Tem gente, é sério, tem gente que fala que não, que são só judeus, que não se casaram, mas não é isso que ele está dizendo aqui, né? Até porque, se entrar nessa linha, vão ter que dizer que sexo realmente é pecado, mesmo que seja com a sua esposa. Aí não é isso, né? Primeiro que ele não fala, ele fala o seguinte, não se contaminaram com mulheres. Então, primeiro é contaminar ou macular. Aqui ele está falando de prostituição, não está falando de sexo dentro do casamento. Está falando de prostituição. São pessoas castas, puras. E a gente sabe que na Bíblia, muitas vezes, a idolatria, né, é comparado com prostituição. Veja, por exemplo, Jeremias 3,9. Jeremias 3,9 fala isso, né? Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, falando de Israel, porque adulterou. Como que adulterou? Adorando pedras e árvores. E as pedras e árvores não são a pedra fisicamente, é porque eles usavam pedras e pedaços de árvore para fazer ídolos. Isaías fala muito isso, 44, por exemplo, fala isso. As pessoas iam lá na floresta, pegavam um pedaço de pau, madeira, levavam para casa, aquecia a sua casa, fazia comida, e o que sobrava fazia um ídolo. Foi como? O mesmo pedaço de pau que você faz um ídolo, você faz comida? Que insensatez! Então, pedras e árvores aqui não é adoração à pedra fisicamente, à árvore fisicamente, mas o que é feito, os ídolos que são feitos com pedras e com pau. Então, a prostituição aqui é simbolismo, o adultério, a prostituição é simbolismo de idolatria. Pessoas que não adoraram a besta, pessoas que não adoraram esse sistema do mundo. Ah, mas a pessoa é ateu. Não tem ateísmo, irmão. Não existe isso. Existe só na filosofia. Na teologia não existe ateísmo. Ou você adora Deus ou você adora o diabo. Não tem outra opção. Ah, mas eu não adoro ninguém. Adora, você que não sabe. É como eu falei, só tem duas marcas. Ou é a marca da besta ou é a marca de Cristo. Se você não tem a marca de Cristo, tem a marca da besta. Você pode ser ateu o que você quiser, mas você pode até não acreditar em do diabo. E a coisa melhor que ele tem para ele é isso mesmo, que você não acredita que ele existe. Mas esses são pessoas que não se sujeitaram a Satanás, não se sujeitaram à idolatria, que se mantiveram fiéis a Deus. Não é como Paulo fala, como virgem pura. A igreja é comparada por Paulo, principalmente em 2 Coríntios, como virgem pura. Aliás, a palavra não é casto, né? Não sei por que colocaram casto, mas a palavra mesmo é virgem. A palavra original é virgem. Né? Talvez por conta dessa ideia de que seja só masculinos, mas não é. 144 mil é o total. Né? As mulheres fazem parte desse grupo. Não é exclusivo isso, não é clube do bolinha. Mas independente se seja homem ou mulher, o que ele fala aqui é que são pessoas que adoram somente a Deus, não adoram ao diabo, não adoram a besta, não se sujeitaram a ele. Lembra que o que Satanás quis fazer com Jesus na tentação foi justamente fazer com que Jesus adorasse a ele. Mas Jesus em nenhum momento cedeu. A quarta característica desse povo é que eles são seguidores do Cordeiro. Né? Versículo 4 ainda.
são eles os seguidores de Cristo por onde quer que vá. Seguir a Jesus é o verdadeiro significado de cristão. O irmão sabe que eu gosto de fazer o jogo de palavras. Crente é uma coisa, cristão é outra. Crente até o diabo é, né? Porque Tiago fala, crês tu em Deus, fazes bem, que até o diabo crê. Então, crente é fácil. Cristão é outra coisa. Cristão é o seguidor de Cristo. Cristão é aquele que segue a Cristo, mas segue no sentido de fazer as mesmas obras, ter o mesmo comportamento, seguir os mesmos caminhos, o mesmo exemplo. E veja que eles estão junto com Cristo. Né? No versículo 1, Jesus está de pé e com ele 144 mil. Não estão separados. A igreja tem que caminhar com Cristo. Tem um livro famoso aí, em seus passos, que faria Jesus. Eu acho assim meio assustador, né? Mas eu gosto da ideia. Apesar que ela é impraticável em alguns, no seu limite, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Né? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Né? Ou seja, somos realmente cristãos? Eu estava comentando hoje de manhã os exemplos que a gente tem tido lamentáveis de pastores sendo presos por corrupção no meio da política. Outra que assassinou o marido. Como é que o mundo vai ver isso? Como é que o mundo vai conhecer Cristo se nós mesmos não seguimos a Cristo? Portanto, aquele que faz parte da igreja, dos 144 mil, segue a Cristo em seu exemplo de vida, em seu comportamento. E, acima de tudo, não ceder às pressões sociais que muitas vezes nós sofremos, principalmente os jovens e adolescentes, mesmo que para isso tenha que enfrentar a morte. Por isso que Jesus disse, né? Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é lugar de morte. E naquela época era a pior morte que existia. E Cristo deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. É isso que Pedro fala na sua segunda carta. Né? Aliás, primeira carta, 1 Pedro 2:21, ele fala isso. Ele deixou o exemplo para seguirmos. Por isso que nós precisamos estudar as Escrituras. Não é simplesmente para ter um entendimento intelectual. Semana passada eu falei um pouco sobre... Ministrei fora daqui, né? Falei um pouco sobre teologia, a importância de estudarmos a Bíblia, coisa e tal, e uma pessoa me perguntou se era possível, né, estudar a Bíblia sem ter fé. Eu falei, claro que é, porque é tudo racional. Só envolve a mente. Mas o cristianismo não pode envolver a mente, somente a mente. A mente é importante, mas não é só isso. Ela tem que refletir. Nós temos que seguir os exemplos, os passos de Jesus, no que ele fez aqui na terra. Não é só teoria, é prática. É isso que Tiago fala, das obras da fé. A fé sem obras é morta. Obras da fé, não obras da lei. Como o pastor Fernando falou hoje de manhã. Tem a obra da lei e a obra da fé. A obra da lei você não é salvo, mas a obra da fé mostra que você é salvo. O quinto ponto, quinta característica, ainda no versículo 4. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias de Deus. Foram redimidos dentre os homens. Nós somos resgatados por Deus. Nós estávamos perdidos em nossos delitos. Condenados à morte eterna. Veja que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois de ouvir essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Olha o selo de novo. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua
glória. Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus é ciumento. Deus não divide a sua glória com ninguém, muito menos seu povo. Ninguém vai conseguir colocar em você duas marcas. Ou você tem uma marca ou você tem outra. Você não pode ter as duas. Você foi redimido, foi resgatado, foi comprado. Não foi para viver o que o mundo quer que você viva. Mas foi para viver ao lado dele. Nós estávamos perdidos nesse mundo lá fora. E hoje a gente vê o quanto as pessoas sofrem com isso. Quantas pessoas aí na pandemia, ninguém fala, isso aí, alguns canais de notícias falam, mas o número de suicídios nesse período aumentou. O número de violência também aumentou. Principalmente a violência doméstica. Por conta do desespero. Por conta da angústia. Mas nós não. Nós somos redimidos e temos a marca, o selo do Espírito Santo em nós. Porque o mundo está lá fora, mas não pode estar dentro de nós. Nesse mesmo versículo, nós somos primícias de Deus. O que significa ser primícia? Primícia significa ser consagrado a Deus. Essa terminologia que ele usa aqui, primícia de Deus e para Deus e para o Cordeiro, ele lembra o sacrifício do Antigo Testamento. Abra comigo Êxodo 13, 2. Êxodo 13, 2. Olha o que Deus fala para o povo de Israel. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, é meu. Em Hebreus diz que a igreja é dos primogênitos, e aqui ele fala de primícia, é o mesmo conceito. As primícias eram as primeiras ofertas que se davam logo no início da colheita, mostrando agradecimento e gratidão a Deus. Era um ato de consagração. Então, esses 144 mil, que é o povo de Deus, são pessoas consagradas a Deus. Aqueles que dão o melhor para Deus. Que não dão qualquer coisa, não dão sobras para Deus. Dão o seu melhor para Deus. Porque Deus deu o seu melhor por nós. E o que Ele quer é o melhor de nós. Nós temos que viver de forma consagrada a Deus. Dedicada a Deus. Porque nós fomos comprados. Veja, consagre-me todo primogênito. O primogênito é meu. Você é primogênito de Deus, irmãos. Se você tem dúvida, depois você pode abrir lá, Hebreus 12, 23. Você é a igreja dos primogênitos, inscrito nos céus. Diante de Deus você é consagrado, você pertence a Ele. E 144 mil só estavam do lado de Jesus porque ele era consagrado a Deus. Porque senão você não poderia estar lá. E a sétima e última característica está no versículo 5. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Não ter mácula significa não ter defeito. É o mesmo conceito dos animais oferecidos no templo. Os animais, quando eram oferecidos no templo, não podia ter defeito nenhum, não podia ter mancha, não podia ter nada. Né? Mas nós fazemos uma boa confissão se nós recusarmos a ceder às pressões da corrupção. Se nós não participarmos da prostituição, que é a adoração à besta. Se não participarmos das obras da besta. Assim como Cristo recusou as ofertas de Satanás no monte da tentação, nós também devemos recusar as ofertas que Satanás nos faz.
Por isso que não tem mácula. Devemos guardar firmes a nossa confissão da esperança, como fala Hebreus 10, 23. Guardando, 10, 23, Hebreus, guardamos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sem vacilar, a palavra original é sem se inclinar, sem se dobrar diante da situação. Se manter firme diante da situação, seja ela qual for. Por isso que Jesus fez a boa confissão, porque ele não cedeu em nenhum momento, mesmo diante da morte. Ele optou pela morte, mas ele não cedeu. O caminho mais fácil, às vezes, nos parece mais tranquilo. Ninguém gosta de sofrer, nem Jesus quis sofrer, viu, irmãos? No Getsemane ele falou assim, pai, se for possível, passa-me desse cálice. Ninguém quer sofrer, ninguém aqui é masoquista, nem Jesus. Aliás, muito menos Jesus. Mas Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação aqui na terra não há de se comparar àquilo que nós teremos no céu. A diferença está o que nós queremos para a nossa vida. Há dois caminhos. Jesus disse que tem dois caminhos. Mateus capítulo 7. Um caminho é fácil. Largo, tranquilo. A porta é larga. Você passa fácil. O outro é estreito. Não é fácil de passar. Mas Provérbios diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de bem, mas ao cabo deles darão caminhos de morte. Às vezes é preferível você passar pelo estreito. Caminho estreito. Porta estreita. Dificuldades na vida. Nessa vida, para alcançar aquilo que está lá em cima. É o que Paulo fala, né? Deixando das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo. Esses são os 144 mil. Essas são as características dos 144 mil. E isso é o Evangelho eterno. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui, que a marca de Cristo esteja em você. Que você seja firme diante de todas as tribulações. Apocalipse não é um livro para a gente trazer tristeza, irmãos, é para trazer alegria. O próximo capítulo ele vai começar com bem-aventurado. Cânticos e mais cânticos, de louvor e adoração. Nós não podemos olhar para os que a situação está aqui, mas a que está lá fora. Essa semana eu vi um filme, só para terminar, um filme de ficção científica, estavam partindo por uma missão espacial e a tripulação deixou algumas famílias em casa. Aí a comandante da tripulação estava angustiada pela filha, porque o marido sofreu um acidente, um AVC, ficou paraplégico, e a menina jovem, adolescente. E ela ficou angustiada com aquela situação toda. E chegou uma outra pessoa da tripulação, e ela conversou, você também é mãe, como é que você está lidando com isso? Ela falou assim, é porque você está olhando para baixo, você tem que olhar para cima. Você está olhando para a terra, você tem que olhar para o alvo que você foi comissionada a atingir. É isso que nós temos que fazer, deixar de olhar para essa terra e olhar para o alvo que Deus tem para nós. Amém? Então não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Por isso que depois ele fala, grandes são as suas obras, porque Deus é o Rei dos Reis. Amém? E a gente se encontra lá no céu, no 144. Amém? Que você faça parte desse número. Amém? Deus abençoe.